Telespectadores, o programa Ecologia em Ação é um programa que se dedica muito aos problemas da cidade, às soluções de problemas na cidade de Joinville. E nos cenários da educação ambiental, nós temos levantado uma série de temas ligados à engenharia. A engenharia aplicada ao meio ambiente. Não falo aqui do engenheiro ambiental, mas eu falo da engenharia de um modo geral, que trata da questão ambiental. E a questão ambiental sempre ela é voltada em benefício do cidadão. Não é da empresa ou do profissional. O profissional e a empresa que trabalham na engenharia com enfoque ambiental deve sempre privilegiar o cidadão, a coletividade. Então, quando você faz uma obra numa determinada rua, você tem que preparar todo o cenário para não criar problemas com pedestres, com ciclistas, com cadeirantes e com veículos, com automóveis. Você tem que sempre imaginar de quando você trabalha com entrada e saída de caminhões pesados dentro do cenário da tua obra, você não pode sujar a rua. Choveu, tem barro, a rua se torna um lamaçal. Saiu o sol, virou poeira. Então esse constrangimento que a tua obra pode causar ao pedestre, ao morador, ao vizinho, é algo que você deve, como engenheiro, dentro da respectiva ética, ponderar. Você tem que minimizar os impactos da obra que você está gerenciando, da obra que você está administrando, da obra que você vai lá todo dia no canteiro de obras e vai verificar se não há constrangimento causado pela tua obra aos teus vizinhos, aos vizinhos da obra, aos pedestres, aos transeuntes, aos veículos. Bom, essa é o enfoque que a gente sempre tem dado neste programa. Nós já mostramos aqui como a engenharia de Joinville ainda está muito longe para fazer a reciclagem dos resíduos da construção civil. Joinville ainda não tem centrais de tratamento dos resíduos voltado para a reciclagem. Nós temos uma empresa pequena, inclusive que ela é parceira do nosso programa, que faz esse trabalho, mas é muito pouco. Nós precisaríamos centrais de reciclagem que atendessem os construtores. Tem concreto, resíduo de construção, vai para a central de reciclagem. O concreto é lá, beneficiado, ele é reduzido, classificado, peneirado e colocado novamente à disposição para novo reuso na engenharia da construção civil. São temas ligados à qualidade de vida do ser humano. Eu vou mostrar para vocês hoje uma obra que foi controlada pelo DENIT. Uma obra no bairro Nova Brasília, que está sendo construída numa marginal da BR-101, área de domínio do DENIT. Mas esta obra é uma obra que eu reputo assim como uma obra limpa, uma obra que respeita o cidadão. Então o proprietário apresentou os projetos ao DENIT, o DENIT estabeleceu regras, estabeleceu procedimentos e blindou a qualidade de vida dos passantes, fazendo com que o proprietário, antes de começar uma obra maior, o prédio que se pretende construir nesse terreno, ele teve que fazer a fixação dos taludes. Ele retirou de uma elevação uma grande parte de argila, criou taludes e fez a fixação dos taludes. Fez uma fixação prévia há uns anos atrás
e agora ele está fazendo uma fixação através de gabião para que, quando o seu prédio estiver construído, ele não sofra uma erosão ou um deslizamento, causando assim danos maiores. Mas esse mesmo proprietário, atendendo às recomendações do DENIT, ele fez meio fio dentro das dimensões exigidas pelas normas do DENIT. Ele fez um passeio, ele fez um acesso asfaltado para a sua obra, como vocês podem ver aí. O cimento, o concreto utilizado no passeio é um concreto de grande qualidade, de grande resistência. Fez uma faixa verde, e entre o passeio e o imóvel ele fez uma área de drenagem das águas pluviais. Tudo canalizado, com caixas de inspeção, com bocas de lobo de grande porte, canalizado para dentro da rede da faixa da Federal, que é uma rede bem montada, bem corretamente feita. Então vocês vejam o cuidado, o prazer que você tem em passar diante desse imóvel que vai receber uma obra ainda, que a obra não iniciou, mas a preparação da área, de todo o imóvel, a contenção dos taludes, a fixação de prováveis deslizamentos futuros e o passeio limpo, com acesso de cadeirante, tudo foi atendido por essa obra da engenharia limpa, uma engenharia verde, uma engenharia ética. Então, eu passo para vocês as imagens, não só do passeio, mas também do acesso asfaltado, tudo limpo, e os acessos internos, todos eles receberam os rachões, uma base boa para a movimentação de caminhões com grande peso, que hoje a construção civil ela é modulada e ela então recebe módulos de 30, 40 toneladas e é montado com equipamentos especiais. Então esses caminhões fazem muita pressão sobre o pavimento. Então toda a obra interna já está sendo com seus acessos pavimentados, para que o rodado desses caminhões não traga para o asfalto, para a via paralela de controle da concessionária da BR-101, tenha problemas futuros. Então, todos os procedimentos estão sendo feitos corretamente para não criar problema para os motoristas que passam ali, para os pedestres, para cadeirantes, tudo isso foi pensado. Infelizmente é uma obra pioneira, as demais obras que foram feitas nesse trecho da via paralela não atenderam esses requisitos, porque não havia provavelmente esse procedimento aprovado pelo DENIT, mas é um exemplo que eu desejo apresentar aqui para vocês, construtores, engenheiros, arquitetos, de que forma se deve fazer também dentro da cidade de Joinville. Antes de você fazer a obra, você reforce, você faça um passeio bem feito, um passeio que suporte peso na entrada do acesso dos caminhões, meio fio dentro dos padrões, faça o passeio, faça um tapume bem feito, um tapume que não se desmanche com a chuva, mostra a imagem da tua empresa, mostre a imagem do profissional que você é. Não faça gambiarra, faça bem feito. Isso dá a satisfação de viver. O contribuinte, o cidadão, ele quer ter segurança quando ele anda num passeio onde tem uma obra. Eu sei de obras, por exemplo, em São Paulo, onde o passeio todo é protegido por um túnel de madeira, dando total segurança para os transeuntes. Então esse conceito, que não é muito bem entendido, não é muito bem aplicado em Joinville, dentro do padrão de qualidade de vida do cidadão, dentro dos requisitos ambientais, não fazer poeira, não fazer ruído,
em excesso, não ficar com um rádio ligado alto dentro da obra, não ficar fazendo fogueiras dentro da obra, jogando fumaça em cima da vizinhança, não jogando garrafas vazias de PET na calçada, na rua, pelos empregados. Tem que dar treinamento para os empregados. Os empregados têm que vestir um EPI corretamente para atender às determinações do Ministério do Trabalho. Essa obra que vocês estão vendo aí, na via paralela na Nova Brasília, é uma obra que eu recomendo seja aplicada e seja exigida pela Prefeitura de Joinville, através do CENFRA, e que o IPUJ estabeleça normas para que esse tipo de construção, essa construção civil moderna, essa construção civil ecologicamente correta e que dê o respeito ao cidadão que é obrigado diariamente, diversas vezes ao dia, transitar por aquele passeio que você destruiu, que você jogou barro, que você jogou entulho, que você jogou uma série de problemas e impede a passagem livre das pessoas. Eu acredito que o papel do Sinduscon em Joinville é importante para dar treinamento para esses construtores. A gente sabe que as escolas hoje de engenharia, de todas as engenharias, elas estão a desejar muito. Os currículos são muito fracos, não são currículos voltados para a prática, e os estágios que os estudantes, os acadêmicos estão fazendo hoje, muitas vezes eles não têm um tutor dentro das obras onde estão fazendo um estágio que lhes mostre a ética na construção civil, que mostre a forma correta de atender a legislação. Então são temas que o programa vem desenvolvendo e que a gente gostaria que o telespectador, o assinante pela TV a cabo, entenda a nossa posição com o objetivo de melhorar, de trazer qualidade de vida e paz social. Mas no segundo bloco nós vamos trazer mais um tema interessante para vocês. Não saia daí. Já voltamos. Retornando nesse segundo bloco do Ecologia em Ação, nós gostaríamos de enfatizar novamente o papel social do indivíduo, do cidadão, na sua cidade. Então, existem diversas maneiras do cidadão se interagir com a sua cidade. E um projeto que eu tenho mostrado bastante aqui e que já está assim numa fase muito gratificante, que ela já mostra os resultados do que a cidadania vem fazendo, em colaboração com o executivo, com a administração municipal, pública, porque é muito difícil a administração pública tentar realizar todas as obras que uma cidade necessita se não tiver a ajuda do povo, se não tiver a ajuda do contribuinte. O cidadão, ele tem um papel muito importante dentro do contexto administrativo municipal, e o exemplo que eu quero voltar a enfatizar e mostrar para vocês algumas imagens é a Praça Getúlio Vargas. A Praça Getúlio Vargas, ela tem um projeto aprovado com o antigo ITRAN, não sei se ainda existe ITRAN, antiga Conurbe. O empreendedor, ele destina uma verba mensal para manter essa praça limpa, bem organizada, com os gramados sempre muito bem cortados, com as plantas que estão sendo colocadas, cuidadas de acordo. Então, o exemplo que nós estamos oferecendo para você, telespectador, no programa Ecologia em Ação, é que você também tente ser feliz no voluntariado, porque é muito gratificante ser voluntário. Você fica horas se envolvendo com uma praça pública,
você passa a ter visitas especiais nessa praça, você está ali presente e a vizinhança começa a chegar próximo, começa também a trocar ideias, quer também ajudar e estão ajudando. Então, as fases que uma praça abandonada passa através das mãos dos voluntários, dos cidadãos, são muito importantes. Então, o primeiro que tem que existir para que você faça a adoção de uma praça é um contrato com a Fundema e com o ITRAM. Então, você adota a praça, tem um protocolo e você tem alguns procedimentos mínimos que são exigidos pelo poder público para que você dê ao contribuinte, dê ao cidadão, ao povo, a garantia mínima de segurança nessa praça. O prazer do povo retornar à praça que estava abandonada. Então, alguns problemas que a gente teve no começo eram os frequentadores. A cidadania, as famílias não frequentavam mais a Praça Getúlio Vargas. Ela estava tomada por outro tipo de cidadãos. Não vou nem citar, mas era uma classe que não contribuía em nada, muito pelo contrário. Eram garrafas e mais garrafas de 51, da cachaça 51, jogadas em volta dos assentos, sujos, lambuzados, engordurados, e papel, plástico, chepa de cigarro, aos milhares. Muita sujeira, muito pano, acampamento. Era horrível. Então, aos poucos, nós fomos conversando com esse pessoal, fomos solicitando a presença da Polícia Militar, que nos atendeu muito bem, e a Praça Getúlio Vargas hoje tem uma nova cara, uma cara da família, mas ainda falta muito para fazer. Nós, com a praça limpa, organizada, gostoso de ver as plantas crescendo, as plantas estão sendo muito bem protegidas, ninguém danifica planta nenhuma lá, esse é o respeito. Quando se apresenta uma praça limpa, o povo também respeita essa praça. Então, aquela turma antiga não vem mais à praça, não tem mais a coragem de voltar lá, porque a praça hoje, a Praça Getúlio Vargas, está sendo frequentada pela cidadania, pelo cidadão, pelas famílias, pelos casais de namorados, no bom sentido. Existe já um espaço, mas precisamos ainda fazer muito. Então, os bancos deverão ser pintados, limpos, deverá ser acrescentada uma vegetação no entorno dos bancos, que no verão eles recebem muito sol direto. Nós temos que dar uma sombra para esses bancos. Nós temos que acrescentar mais bancos de madeira ou toletes de toras na praça. Nós pretendemos colocar assim uns 30 toletes de tora, troncos de tora, de árvores que a prefeitura corta e que a gente já pediu para o zoobotânico para que eles nos mandassem algumas toras dessa lá para a praça, o que ainda não aconteceu. Promessas e promessas. Nós cumprimos nossas promessas na praça. Então, nós pretendemos até no futuro, na Praça Getúlio Vargas, colocar esses assentos móveis e ministrar pequenos cursos, palestras de educação ambiental para as vizinhanças da Praça Getúlio Vargas. As árvores estão crescendo muito bem. Árvores que nós plantamos há um ano atrás, que eram de 60 centímetros, já estão com 3 metros, um crescimento muito rápido. E nós temos árvores lá com 11, 12 anos que foram plantadas nesse período lá atrás, por mim, e que já hoje mostram a força que a natureza tem em se mostrar de uma maneira tão cortês para o ser humano. A brita toda que estava infestada de capim, de mato, foi capinada pela empresa que adotou a praça, que eu mostro aí a placa da empresa. O Cláudio, com quem eu converso constantemente sobre a praça, ele é muito acessível,
ele é um entusiasta da natureza, ele e a família dele. E agora nós conseguimos limpar e nós estamos agora passando o rastelo, o ancinho, para deixar bem nivelada a parte da brita fina que tem lá, uma brita muito gostosa, não machuca, dá para caminhar, correr, as crianças não tem problema nenhum. Mas nós queremos também colocar alguns equipamentos para atrair as crianças. Então precisamos do apoio eventual de algum comerciante da praça. O pessoal do táxi também está nos ajudando bastante. Eles têm uma organização de fiscalização, de observação e avisam cada vez que tem alguma coisa diferente danificando a praça. Então, a presença dos taxistas é muito boa, eles também adotaram a praça. Eles têm hoje muito mais clientes, porque a praça é uma praça limpa, bonita, que não oferece risco nenhum para as famílias. O cliente chega no táxi e diz, puxa, que lugar bonito que vocês têm aqui. A mesma coisa com as casas comerciais que circundam a Praça Getúlio Vargas, elas passaram a ter um novo status de segurança pública. Não há necessidade da polícia militar estar constantemente ali tocando os bandidos não estão mais ali. A segurança, o número de roubos reduziu bastante, porque a praça é bonita. O povo está lá presente o tempo todo, inclusive à noite. À noite tem muita gente na praça. Existe uma iluminação pública na praça diferenciada. Algumas lâmpadas da praça já queimaram. Mas ninguém rouba as lâmpadas lá. Ninguém rouba a fiação. Porque tem a presença do cidadão. O povo está presente. O povo fiscaliza. Todos os moradores dos prédios que dão visual para a praça estão fiscalizando. Eu acho isso muito importante. Quando a cidadania acordou para esse lado positivo, não só do voluntariado, mas cultivando e trazendo de volta a qualidade de vida para as famílias, eu acho isso que é muito positivo. Eu fico muito gratificado, o Cláudio também está muito gratificado, porque o resultado do investimento que ele faz e do investimento que eu, como profissional da agronomia, técnico, dou às árvores que eu planto lá, as plantas ornamentais que estão sendo colocadas, é muito gratificante. Então, existe já pessoas que chegam, fazem o seu pensamento, a sua meditação nos bancos da praça. Está limpa, está segura, não tem lixo. Eu convido todos vocês a visitarem a praça, que é nossa, a nossa praça, Praça Getúlio Vargas. Roubaram, há umas 2 semanas ou 3 semanas atrás, a placa do busto do Getúlio Vargas. Espero que me devolvam a placa de bronze. Espero que os picaretas que compram dos ladrões alumínio roubado das calhas, fios de cobre roubado nas praças, que devolvam esse material que pertence ao povo. Eu pediria também à Polícia Militar que batesse pesado em cima desses sucateiros que compram bronze das praças de Joinville. É crime isso aí. Então, peço que devolvam para mim, que o sucateiro que comprou, que devolva para a Praça Getúlio Vargas a placa de bronze que foi roubada de lá. Assim, com a colaboração da cidadania, com a volta das famílias para a Praça Getúlio Vargas, existe um novo espaço em Joinville, afinal de contas é um espaço pequeno, mas é um espaço aconchegante e que vai se tornar cada vez melhor, dependendo unicamente de você, cidadão, que mora em Joinville, que mora no Floresta, é a Praça Coqueluche do Floresta. O exemplo da Praça Getúlio Vargas deverá se propagar com os demais apoiantes que financiam particularmente a limpeza e o espaço agradável das praças. É difícil, não é impossível.
Depende só de nós. Depende da cidadania. Eu voltarei a esse programa da praça nos próximos programas, trazendo relatórios para vocês do sucesso que nós estamos obtendo. Até o próximo programa Ecologia em Ação.